Mas isso já a incomodava, já não trazia mais alegria ao seu coração, porque ela tinha ali os seus valores, mas aquilo não trazia mais alegria para ela. Já no louvor já havia uma ação em seu coração. Aquele baú foi queimado e ela recebia hoje uma pequena caixa, e dentro dessa caixa tinha uma pérola. Essa pérola é Jesus, é a pérola de grande valor. Amém? Vamos ler Mateus capítulo 13, Evangelho escrito por Mateus no capítulo 13. Verso 45, 13, Mateus 13, verso 45. Amém? Podemos ler? As crianças ainda estão buscando. É bom que elas treinem. Glória a Jesus. Mateus capítulo 13, lá no Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento. Nós não temos pressa, deixa as crianças buscarem. Amém? Vamos ler, e assim está escrito na palavra de Deus, Mateus 13, verso 45. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Louvado seja o nome do Senhor. Bendizemos ao Senhor, glorificamos ao teu santo nome, pela tua palavra lida, Senhor Deus, no nosso meio. Te louvamos assim, ó Pai, porque o Senhor, quem nos trouxe até aqui, os louvores já alegraram o nosso coração, já nos trouxe a paz, a restauração da comunhão. E agora, Senhor Deus, fala conosco, que o teu Espírito Santo possa agir no nosso meio. Te pedimos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém? Poder sentar, amados. Meus amados, o texto, eu acredito que seja conhecido dos amados irmãos. Bem, é mais uma palavra que o Senhor utiliza para explicar ali tesouros. Parábolas são histórias rápidas que o Senhor contava para que houvesse entendimento daquilo que Ele queria mostrar, daquilo que Ele queria revelar. E o texto nos fala justamente de uma busca de um negociante que buscava boas pérolas. E quando ele encontrou essa pérola de grande valor, o que ele fez? Ele vendeu tudo o que tinha, porque sabia que aquela pérola era para ele de grande valor. Vendeu tudo o que ele tinha. Jesus tenta mostrar justamente, amados, que o nosso bem maior, que o nosso tesouro, que nós um dia encontramos, ou melhor, que este tesouro um dia nos encontrou e nos deu tão grande bênção, que esse grande tesouro para nós foi a nossa salvação em Cristo Jesus, através de uma pérola de grande valor. E essa pérola é Jesus. Um dia nós tivemos esse bom encontro com o Senhor Jesus e Ele nos deu uma grande bênção para podermos entender, justamente o que essa pérola é para nós e que nós guardamos. Essa sim, essa tem um grande valor para as nossas vidas. O homem busca coisas materiais, é normal isso, não há pecado nenhum nisso, não é verdade? Mas o homem incessantemente vem buscando, e quando ele alcança aquilo, o que ele busca, às vezes a alegria se vai, não é? Alcancei, e agora? Mas sabe por quê? Porque o desejo nosso desejo maior está na nossa alma. É a nossa alma que importa.
Essas coisas que nós temos aqui, elas vão passar. Vão passar. Olha, podemos sair dali e o Senhor nos recolher, não é verdade? Passou o que nós tínhamos, não é? Tinha valor para nós? Sim, enquanto nos servia, enquanto aquilo que era parte de nós que nós buscamos, assim a humanidade é assim, ele vai buscando, vai buscando, vai buscando, só que a alma não completa, o desejo da alma não se completa, a bênção não é completa, porque o que a alma busca são coisas celestiais, são coisas eternas, porque ela veio da eternidade. Ela veio da eternidade, então o que ela deseja é voltar para a eternidade e buscar as coisas celestiais. O texto fala que um homem aqui era negociante e ele buscava então boas pérolas, porque ele conhecia o grande valor. Amados, quando nós recebemos do Senhor esse projeto de salvação, esse é o maior valor que nós temos em nossas vidas. Não é verdade? Quando nós encontramos o Senhor Jesus, que Ele começou a mudar as nossas vidas e que começamos a entender que os valores materiais, esse já não nos importa mais, porque o que nós começamos a buscar é aquilo que a nossa alma tem desejado. E o que nós temos desejado, amados, é viver coisas eternais. Nós, como já temos a salvação em Cristo Jesus, amém, irmãos? Todos nós aqui, a salvação em Cristo Jesus, nós temos essa certeza e esse desejo. O nosso desejo é a eternidade. Já vivemos coisas que vêm da eternidade, que participam para as nossas vidas, para o nosso caminhar, para nos fortalecer, para nos dar grandes experiências e nos amadurecer, não é verdade? Quando nós chegamos na igreja, éramos como madeiras, não é assim? Madeiras brutas. E o único que pôde fazer mudança em nós foi o Espírito Santo. Ele tirou os nós, né? Quantos nós, né? Quem já trabalhou com madeira aí, tirou os nós, tirou as cascas e vai operando até hoje. Vai por aqui, faz isso e foi aparelhando as nossas vidas, amados. E aquilo que nos incomodava foi tirando, porque era a ação do Espírito Santo em nós. E aí o Senhor nos colocou numa posição de podermos ser usados na obra dele. A pérola também é assim. Ela é formada, amados, lá no profundo do oceano. É lá no mais íntimo que ela é formada. E ela é formada onde só o Senhor conhece. Ela é formada no nosso coração, mas no mais íntimo, amados. Ela é formada porque quando ela se abre, alguma partícula entra ali dentro da ostra, não é isso? E aí vem um invólucro, uma substância que começa a isolar aquela partícula, aquilo que começava a irritar e machucar é envolvido, e ali começa um processo, e ela vai crescendo, e ela se torna uma pérola de grande valor. É assim que ela é formada, e é assim que a obra de Deus foi formada no nosso coração, no mais íntimo. Só Ele conhece, só Ele conhecia aquilo que nos incomodava, só Ele conhecia aquilo que nos feria, mas pela ação do Espírito Santo de Deus, isso foi sendo isolado, porque nós hoje somos vidas revestidas pelo precioso sangue de Jesus. Essa é a substância que está sobre nós, que foi isolando todo o nosso pecado, todas as nossas falhas, tudo aquilo que nos incomodava e que nos feria, que feria a nossa alma, e foi isolando, não é? Mas dali, amados, nesse processo, nesse ato e processo das nossas vidas, foi se formando uma pérola de grande valor. Jesus foi formado no nosso coração, no mais íntimo do nosso ser, e era necessário acontecer assim. Era necessário, amados, essa partícula que nos incomodava, isso que estava dentro de nós. Um dos apóstolos dizia, né, que havia um espinho na carne.
mas ele foi isolado também, e ele continuou fazendo a obra do Senhor, porque Deus teve misericórdia de nós, porque Deus reconhece o quão pequenos somos, pequenas ostras, mas nós temos uma pérola de grande valor em nossa vida, que é Jesus, aquele que morreu por nós, que deu a sua vida por nós, que deu e apresentou um projeto grande de salvação para as nossas vidas. Esse é o ato que o Senhor começou a fazer em nossas vidas, foi isolando aquilo que nos incomodava e formando essa pérola de grande valor. Amados, a operação do Espírito Santo em nós faz com que nos lembramos todos os dias daquilo que o Senhor tem para nós. Um dia Jesus vai voltar. Amém? Nós pregamos isso, não é isso? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Um dia o Senhor Jesus vai voltar e vai buscar as pérolas de grande valor, as ostras que contêm a pérola de grande valor. O negociante é esse. Ele veio buscar aquilo que é dele, E o que nós temos que fazer, aprendendo junto com essa parábola, amados, nós entendemos que o reino dos céus é o maior tesouro, é a coisa mais valiosa que existe para as nossas vidas, é o reino dos céus. A alma já tomou conta disso, a alma supera isso, a alma deseja isso, o reino dos céus. Esse é o maior tesouro que nós temos. Foi formado em nós, foi formado dentro de nós. E assim como o negociante, ele vendeu todos os seus bens. Olha, essa vida que hoje o Senhor nos mostrava, ela tinha os seus bens também dentro de um grande baú. Coisas que ela, tinham como valor em sua vida. Assim como o negociante que vendeu todos os seus bens, nós que entendemos a salvação, nós passamos a fazer, amados, de tudo. Isso é uma orientação do Senhor. Fazemos de tudo para obter e manter a nossa salvação em nosso coração. A pérola de grande valor é Jesus que está em nós. É Jesus que nos deu essa bênção e Ele continuará em nós, porque nós continuaremos buscando a grande bênção que está preparada para as nossas vidas, que é a eternidade. Jesus vai voltar e vai buscar aqueles que têm a pérola de grande valor em seu coração. Estejamos, amados, preparados para esse momento. O momento profético está aí. E quando o Senhor nos recebeu aqui na igreja, que Ele começou a aparelhar as nossas vidas, foi para que nós pudéssemos entender e pudéssemos ser usados na presença dEle, para podermos assim adorar, glorificar o nome dEle, por tão grande salvação que o Senhor nos concedeu. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, é esse mistério que nos envolveu, é esse mistério que é tudo para nós, e aquilo que nos feria já não mais nos atinge, porque é Jesus operando em nós. Louvado seja o nome do Senhor. A proteção é a operação do Espírito Santo, formando em nós, amados, valores eternos. Nós temos conteúdo, nós temos salvação, nós temos valores eternos formados em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E para nós, o que é mais importante de tudo que tem por aqui é o reino. O reino é a nossa prioridade. É a Ele que nós devemos buscar sempre, porque Jesus vai voltar e nós estaremos no reino dEle, junto ao nosso Rei, glorificando eternamente, porque Ele assim o quis, porque Ele assim preparou, porque Ele assim nos separou, porque Ele assim nos chamou e nos colocou no livro da vida. O nosso nome ali está, e nós podemos assim, amados, ter a certeza que nós encontraremos com o Senhor no seu reino, e o reino do Senhor Jesus é a nossa prioridade. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te bendizemos, Senhor Deus, nós glorificamos por esta oportunidade maravilhosa
que um dia nos envolveu, Senhor Deus, e aquilo que trazia prejuízo para as nossas vidas foi assim, ó Pai, extinguido das nossas vidas e nos colocou, Senhor Deus, uma outra operação, a operação do Teu Espírito Santo em nós, que cuida de nossas vidas até hoje, ó Pai, para o grande encontro, adornando assim, ó Pai, as nossas vidas, preparando a noiva, que é a Tua igreja, para o bom encontro com o noivo, que é o Senhor Jesus. Nós Te louvamos assim e bendizemos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. E em Teu nome nós dizemos que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, as doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus, seja com esta amada igreja até a volta em glória do Senhor Jesus. Amém.